bem-vindos a mais um Momento Fit. Eu sou Raquel Dalacqua, falando diretamente dos estúdios da TV São Caetano, Canal 3 Net Claro. Caso você não seja da cidade de São Caetano, você pode assistir o nosso programa pelo aplicativo Soul TV, Canal 109. Já pega aí o seu celular, seja ele o smartphone Android ou iOS, pode colocar aí o aplicativo para não perder nenhum programa. E também tem o nosso canal do YouTube, TV São Caetano. Se você perdeu algum dos programas, vai lá no nosso canal que você consegue assistir a todos. E hoje, gente, o nosso programa está especial demais, tá? Porque eu tenho uma convidada aqui lindíssima, já vou mostrar para vocês. Ela é psicóloga, ela trabalha com desenvolvimento humano, mentorias e psicologia clínica. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é compulsão alimentar. Você come demais? Você exagera às vezes? Você tem dúvida se você é um compulsivo alimentar ou não? É hoje que a psicóloga, né, a minha amiga Carol Marques vai falar sobre esse tema aqui, vai tirar todas as suas dúvidas. Tudo bem, Carol? Tudo Seja jóia, bem-vinda. Raquel, muito obrigada, viu, pelo convite. Imagina, um prazer eu estar que aqui agradeço, com vocês, o prazer é meu, viu? Olha Espero que poder linda, contribuir. gente. Tá brilhantando aqui o nosso estúdio hoje, viu, Carol? E, Carol, esse assunto aí de compulsão alimentar, né, é um assunto muito grande e hoje, né, aumentou muito a quantidade de pessoas obesas. Eu vejo, assim, pelos dados da Organização Mundial de Saúde, que diz que o Brasil, assim, tem muitas pessoas que estão acima do peso. E nós sabemos hoje, tá, gente, claro, ninguém está falando aqui de extremos, de falar, gente, não tenho gordofobia, tá? E só que nós sabemos hoje em dia que ao aumento de gordura no corpo, a obesidade, é um assunto médico, é um assunto clínico, né? E traz alguns prejuízos para a saúde. Então, não só pelo fato de estética, do que é bonito, do que é feio, mas a compulsão alimentar é tido como um transtorno, né? E vem agravar aí a saúde das pessoas. E Carol, como eu posso entender, como eu posso identificar que o que eu faço pode ser um transtorno alimentar? Quando comer, né, se torna uma compulsão? É muito importante que você trouxe, porque a questão da obesidade é uma questão de saúde pública, né? E obesidade é uma doença, a gente não pode esquecer que obesidade é doença. Então, quando a gente pensa em compulsão alimentar, a gente tem que... O que diferencia? É justamente o comer exagerado. É aquela pessoa que come exageradamente num curto período de tempo, né? Então, é isso que caracteriza a compulsão alimentar, tá? É claro que a gente precisa saber diferenciar para não se rotular, às vezes, num comportamento de exagero, né, e ser caracterizado ou ser rotulado como uma compulsão alimentar. Por exemplo, eu fui para uma churrascaria, comi demais, aquele dia, então, olha, nossa, a Carolina comeu demais, ela tem compulsão alimentar. Não, o que diferencia é justamente o comportamento frequente, é a frequência daquele comportamento. Então, alguns estudos já dizem que se você tem, por exemplo, esse comportamento mais de 2 vezes por semana, de 2 ou mais, já é caracterizado um transtorno alimentar. Ou seja, é uma doença, então precisa de uma intervenção médica. Entendi. Umas 2 vezes na semana que eu tenho uma alimentação exagerada, já é tido como uma compulsão, 2, 3 vezes. Quando é frequente, né? Quando Isso. é constante. Esse exagero é aquele exagero mesmo, de a pessoa comer muito rápido em muita quantidade. Então, a pessoa que tem compulsão alimentar, ela vai comendo, não dá nem tempo do cérebro processar aquela informação, né? Às vezes, quando o cérebro processa, já entende que já está exagerado, que já está, né, satisfeito, a pessoa continua comendo, vai colocando para dentro num curto período de tempo. Então, tem pessoas aí que consomem uma grande quantidade de caloria em questões de minutos, às vezes 14 mil calorias em questões de minutos. Então, é realmente assustador, é diferente do comer demais, entende? É um comer realmente exagerado. Compulsivo. Que passa a ser fora do normal, né? Fora do normal. E após eu identificar, por exemplo, que eu tenho uma compulsão alimentar, que eu estou exagerando e isso está prejudicando a minha saúde. Geralmente as pessoas, elas vão atrás de um nutricionista, elas vão atrás de um personal trainer, de uma academia. E assim, por que é muito importante, além da busca, né, por esses profissionais, também buscar ajuda psicológica?
justamente porque sozinho essa pessoa não consegue curar um transtorno. Lembra que eu falei que o transtorno é uma doença? Toda doença como que tem que ser tratada? Com intervenção médica. Então, quando o caso se torna um transtorno, precisa sim de uma intervenção medicamentosa. E isso somente o médico psiquiatra pode fazer, né, o diagnóstico e a prescrição do medicamento. Porém, o tratamento é feito com todos os profissionais, é um tratamento multidisciplinar. Então, não adianta só tomar o remédio, não adianta só procurar o educador físico ou só o psicólogo. Precisa realmente desse combo, né? Porque cada profissional vai fazer a sua parte do trabalho. Então, o médico psiquiatra vai estar com a prescrição médica, com a intervenção medicamentosa. O psicólogo vai cuidar da questão emocional, ou seja, quais são os gatilhos que estão sendo aí ativados para que essa pessoa tenha o comportamento de comer, de exagerar na comida, né? Vai ajudar essa pessoa a lidar melhor com essas emoções para poder direcionar e conseguir lidar melhor com as adversidades, até porque a compulsão alimentar, ela é motivada por questões de ordem emocional. De ordem emocional. Às vezes a pessoa tem um trauma e acaba levando para a comida, né? Para tentar motivos. suprir um vazio, será? Exatamente. Pode ser diversos motivos. Então, como você trouxe, um trauma pode desencadear uma compulsão alimentar? Sim, né? Então, às vezes um término de um relacionamento, algumas situações podem realmente, a pessoa não sabe lidar com aquela emoção e aí ela vai em busca da comida e acaba colocando para dentro e quando vê já virou um transtorno, já virou uma doença, né? E se agrava cada vez mais. Então, o que não pode acontecer é a pessoa deixar virar uma doença. Virar uma doença. E o que eu vejo é que às vezes, mesmo sendo da área, tá, gente? Eu sou formada em educação física, eu tenho formação também em nutrição e eu vejo, né, que durante muitos anos nós erramos muito com as pessoas que tinham esse problema de compulsão e obesidade por justamente não ter esse parâmetro da psicologia, que é muito importante. Então, a pessoa, ela vem, eu quero emagrecer, o nutricionista vai lá e joga uma dieta extremamente rígida, porque a pessoa, ela está com pressa, ela quer emagrecer rápido, não importa que você demorou 10 anos para engordar, você quer emagrecer em 2 meses. Então, eu acho que isso acaba prejudicando mais ainda, né? Porque o que eu percebi? Que gerava mais ansiedade e a pessoa, assim, ela conseguia emagrecer 10 quilos, por exemplo, em um curto período de tempo, em 2 meses, só que depois ela voltava a engordar e engordava mais ainda. Você concorda com isso, Carol? Concordo. Inclusive, um dos motivos que podem desencadear a compulsão alimentar é realmente dietas extremamente rigorosas, né? Geralmente são pessoas que fazem uma dieta sem acompanhamento de um nutricionista. Sabe aquela amiga que vai lá e fala, olha, eu fiz o jejum intermitente, eu fiz a dieta, sei lá, tal, da sopa, emagreci tanto, a pessoa vai na onda do outro, né? Acaba fazendo uma dieta extremamente restrita, que vai faltar aí alguns nutrientes para o próprio corpo, porque cada indivíduo tem a sua individualidade, sua particularidade, e aí a pessoa está com uma questão emocional, lembra que eu falei que é de ordem emocional, tem os gatilhos, começa a fazer uma dieta totalmente desregulada, que acaba interferindo aí no emocional dessa pessoa, impactando e ocasionando um transtorno alimentar. Então, tem muitos casos de pessoas que fazem dietas exageradas, sem acompanhamento, que desenvolve a compulsão alimentar. E às vezes a pessoa nem tinha compulsão alimentar e acaba desenvolvendo por conta disso. Exatamente. Aí come escondido. Então, assim, é muito característico das pessoas que têm compulsão alimentar comer escondido, né? Então, fica com medo de ver, né? Porque todo mundo sabe que está fazendo dieta. Aí vai lá, come escondido, come demais, acaba exagerando. E quando vê, já virou uma bola de neve. Assaltar a geladeira de madrugada também é tido como uma compulsão, a pessoa acordar de madrugada e assaltar a geladeira. Tem um transtorno específico, é do comer noturno. Comer noturno, que chama? Mas é sim tido como uma compulsão. Lembrando que a compulsão alimentar é aquela característica de comer demais, um grande volume em um curto período de tempo, tá? Mas a pessoa, ela pode sim desenvolver a compulsão alimentar e outros transtornos alimentares, porque a compulsão alimentar, ela faz parte da tríade dos principais transtornos alimentares. Tá aí junto com a bulimia, a anorexia, né? Então, esses 3 são os principais. Entendi. Então, ela pode sim, por exemplo,
ter compulsão alimentar, que é esse comer exagerado no curto período de tempo, e ter também uma bulimia. Ela pode ter uma compulsão alimentar e ter um outro transtorno psiquiátrico, por exemplo, uma depressão ou uma ansiedade? Pode. Então, não é isolado, não é porque a pessoa tem compulsão alimentar que ela só vai ter compulsão alimentar. Ela pode desenvolver outros transtornos. Então, por isso que eu sempre digo que o acompanhamento, né, multidisciplinar de profissionais capacitados é extremamente importante. Cada um vai fazer o seu papel. O nutricionista vai ali prescrever, né, todo um acompanhamento, né, uma prescrição para aquela pessoa, das necessidades específicas dela, inclusive, né, às vezes trabalhando alguns nutrientes que vão ajudar a pessoa controlar esses impulsos, o médico com a medicação, o psicólogo com a questão, né, emocional e o educador físico trabalhando toda a questão aí, né, do físico, do dia a dia, que você pode dizer um pouco melhor sobre isso também, né? Sim. É importante, não tem como você fazer um trabalho isolado, né? Às vezes eu vejo, a pessoa procura só por mim, vem lá na clínica e fala, eu quero fazer um acompanhamento porque eu tenho compulsão alimentar. E aí eu percebo realmente que tem todo um movimento de compulsão. Eu direciono para um psiquiatra, ou se não é um caso de compulsão, mas já é um caso de comer emocional, que pode evoluir para uma compulsão, eu encaminho para um nutricionista, para um educador físico para ajudar no processo. E às vezes a pessoa resiste, sabe? Fala, não preciso que fale o que eu vou comer de manhã ou à tarde. Acha que ela vai conseguir fazer sozinha, né? E não é bem assim, gente. E olha, cada vez mais tá claro a importância dessa equipe multidisciplinar mesmo, ajudando você nesse processo. E me veio um negócio na cabeça aqui, de te perguntar. O contrário, pessoas que vivem de dieta, eu já fiquei sabendo de pessoas que vão num casamento e levam marmita, né? Assim, pra mim, mesmo eu fazendo dieta, gostando, eu já participei de concursos fitness, garota fitness, Miss Bikini, eu sempre fiz dieta, sempre me alimentei saudável, mas esses exageros, assim, pra mim, soam um pouco estranho. Isso também seria um transtorno alimentar? Aquela pessoa que vive de dieta, que vai na casa do amigo, o amigo pede pizza e ela não vai comer pizza, eu vou comer salada, e assim, acaba atrapalhando na vida social. É tido como um transtorno também ou não? Sim, é polêmico isso, né? Porque as pessoas hoje estão ficando tão bitoladas com o que vê nas redes sociais, na TV, né? Que acabam, né, engessando alguns comportamentos. Mas sim, é uma doença, é um transtorno, né? Chamado ortorexia. Ortorexia. Isso, exatamente. Olha. Então, quando a pessoa tem esse exagero, né, por comer saudável, tudo é saudável. Eu não posso comer uma pizza, o pessoal vai se encontrar, vão comer uma pizza, eu não posso comer porque eu como saudável. Então, essa pessoa acha aquilo inadmissível. Então, tudo que vai para o lado extremo, né, o comportamento extremista é algo que não é legal. Então, tudo que foge do normal, tudo que se torna um comportamento habitual, que é demais, que é exagero, é patológico. Então, quando a gente enxerga a pessoa que está fugindo, tudo tem que ser exatamente daquele jeito, ela pode sim desenvolver um transtorno. Não significa que uma pessoa que tem uma constância alimentar, que tem uma rigidez no seu cardápio, ela tem esse transtorno. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. É tudo que é para o extremo, sabe? A pessoa que realmente vive em função daquilo, aí sim pode ser desenvolvido e pode ser caracterizado como um transtorno. Olha, então vamos aí prestar atenção, viu, gente, nos nossos comportamentos, principalmente comportamentos alimentares, né? Bom, eu tô livre disso porque eu não abro mão da minha tacinha de vinho toda semana, que faz muito bem para minha saúde mental, viu, Carol? Não abro mão, né? Antigamente, sim, eu era muito rígida para campeonatos e tudo mais, mas eu acredito no equilíbrio mesmo. Isso. E eu queria agradecer você por ter vindo aqui no programa. Gente, segue a Carol no Instagram dela, tá? Vamos colocar aí na tela o Instagram da Carol, segue ela. Essa maravilhosa pode ajudar você, tá? Não somente com compulsão alimentar, quem aí tem problema de obesidade, mas ela é psicóloga clínica, né? E atende aí uma diversidade de pessoas. Então, mais uma vez, Carol, muito obrigada por ter aqui, foi maravilhoso, né? E um assunto de extrema importância. E eu vou chamar ela mais vezes para estar aqui, viu, gente? Obrigada a vocês por estarem aqui no Momento Fit mais uma vez e até a próxima, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.